Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Louvado seja Deus, a alegria imensa em nossos corações, eu creio. Assim como eu estou feliz de estar aqui essa noite, que meus irmãos também estão, porque essa é a casa de Deus e estamos mais uma vez prontos a cultuar o nosso Deus em comunhão com os nossos irmãos. É uma grande alegria para cada um de nós a oportunidade que Deus nos dá na noite deste dia, de poder vir aqui e prestar um louvor, uma adoração e ouvir ainda também esta noite uma porção da palavra. Isso é bênção de Deus para nossas vidas. Eu quero, dando início, vamos orando, irmãos, para a gente começar com o culto a Deus esta noite. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque se não fosse pela sua graça, pela sua misericórdia, nós não teríamos chegado aqui esta noite. Por isso, em nome de Jesus, pedimos que cada coração que entrar aqui esta noite possa estar pronto para receber aquilo que vem do Senhor, mas também pronto a oferecer o melhor para o Senhor. Que nada mais do que servir, adorar e louvar o teu santo nome seja o intuito e o propósito do nosso coração na noite deste dia. Em nome de Jesus, direcione o nosso louvor, direcione a nossa adoração e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, já para a gente seguir, gostaria de fazer alguns anúncios. Na terça-feira, às 19 horas, tem as Mensageiras do Rei, ok? Acredito que não tenha reunião das mulheres, porque como não tem resolutos essa semana, acredito eu que não tenha, a Ana confirmou, não tenha reunião das mulheres também. Tá? Na quarta-feira, às 18 horas, tem o ensaio do coral, tá? Os irmãos que fazem parte, e se algum outro irmão queira também fazer parte, quanto mais vozes é melhor, com certeza. Então, 18 horas ensaio do coral, e aí 19h30, culto de oração. Ensino bênção, e quando eu não estou viajando, eu consigo vir. E com certeza tem sido momentos especiais na presença de Deus junto com nossos irmãos. Então, se você puder, tiver condição de vir, esteja vindo, 19h30 também. Quinta-feira, encontro dos adolescentes, certo? Isso, 19 horas também, toda quinta-feira. E todos os sábados tem o bazar, de 8 horas da manhã até 12 horas, até meio-dia. Então, os irmãos também quiserem vir e fazer parte deste momento junto com as irmãs, fica aí o convite também. Ok? Domingo, BBD, embaixadores, domingo de manhã também, e os cultos, normalmente de domingo, em que é muito importante a presença dos irmãos, porque a palavra do Senhor diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Era só isso, os anúncios são bem rápidos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 145. Fazer uma leitura rápida e seguimos para o ministério de novo. Salmo 145, versículo 1 ao versículo 6, vai dizer assim: Eu te louvarei, Deus meu e Rei meu. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos terríveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Amém? Amém. Ministério de louvor. Boa noite, graças e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé para estarmos adorando ao Senhor? Essa canção que nós iremos cantar é uma canção nova. Ela fala que a nossa alma engrandece o nome do Senhor. E nós queremos ensinar essa canção para a igreja, amém? Somente o refrão. A minha alma engrandece ao Senhor, em todo o tempo louvarei, pois Ele tem sido a minha força e a minha alegria. O Senhor é a sua força e a sua alegria, irmão? Vou perguntar de novo. Acho que os irmãos não entenderam. O Senhor
Amém. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode trazer seus dízimos e as suas ofertas para estar servindo no reino de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor.
poder te adorar, pelo privilégio que temos de estarmos aqui em tua casa. Quantos lugares do mundo pessoas não podem se reunir para te adorar? Precisam se reunir escondido em porões, em suas casas. Tem partes da Bíblia para conseguir um pouco estar em comunhão e te adorar, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos nesses lugares. Fortalece-os, Senhor. Esteja com eles, meu Pai. Leva-nos a orarmos mais por eles, Senhor. Mas faça-nos refletir do quão abençoados nós somos por podermos estar em tua casa, te adorando em alto e bom som. Faz-nos sermos gratos por podermos pegar a nossa Bíblia junto com a nossa família e estarmos em tua casa. Não nos deixe fazer com que isso passe desapercebido, com que se torne só um hábito, meramente um hábito de final de semana, de domingo, estar na tua casa porque tem que estar. Mas faça-nos sermos gratos, faça-nos olharmos como uma oportunidade de te adorar, como uma oportunidade de aprender mais de ti, Senhor. Nós somos tão falhos, Pai. Tenha misericórdia de nós. Faz-nos ansiarmos por ti, faz-nos ansiarmos pela tua volta, faz-nos lembrarmos que nós não somos daqui, que nós estamos aqui de passagem. Coloca os nossos olhos fixos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Abra sua Bíblia conosco. Apocalipse, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não sei como que você entrou aqui nessa noite, o que tem afligido os seus pensamentos, se tem sido difícil servir ao Senhor. Quero lhe dizer que vai valer a pena. As coisas que você sofre pelo amor do Evangelho, vai valer a pena tudo isso. Continue olhando comigo, versículo 4. Olha só por que vai valer a pena. Ele enxugará nos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Acredite que o Senhor é quem cuida de você, que um dia ele irá voltar para nos buscar, amém? Hoje, eu e minha família completamos um mês da nossa chegada aqui no carro. E eu lembro desse texto, eu me lembro que eu li ele lá em Roraima, um tempo atrás. Lá nós temos muitos venezuelanos, pessoas que anseiam para voltar para a sua terra. E eles têm família lá, e eles anseiam demais para voltar para lá. E a gente também tinha esse anseio no coração de poder estar perto da nossa família. Sente a falta, né? Porque por mais que Roraima seja no Brasil, às vezes parece que é outro país, tão diferente. E às vezes a gente também tinha esse anseio. Eu não sei se tem alguns irmãos aqui que são de outros locais, também tem esse anseio, né? Talvez você não tenha por algum lugar
mas você tem esse anseio pelo céu. Porque a nossa alma tem o anseio de estar com Cristo na glória. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui só de passagem. E eu estava dizendo que temos um mês que a gente chegou aqui, porque é muito bom estar aqui com os irmãos. Vocês são a nossa família. É muito bom olhar para os irmãos e saber que mesmo 3 anos fora, ainda assim temos uma família aqui em casa. Nós somos a família de Cristo. Meu desejo e a minha oração é ver cada um desses rostos lá no céu, na glória, quando Jesus voltar. Eu quero te fazer um convite, que você possa olhar para o lado, olhar para o seu lado, para o outro, para trás, para frente, que possa estar em suas orações. Ver esses rostos aí lá na glória. Que cada um de nós possa estar lá na glória com Cristo. E que nós venhamos ansiar isso, irmãos. Jesus vai voltar. Não é só um ponto. Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E essa canção fala desse anseio. Que você possa ansiar pela volta de Cristo e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Você pode cantar essa canção conosco, com todo o seu coração, pedindo mesmo para o Senhor que Ele volte?
ainda nesse espírito de adoração, de louvor, de glorificação do nome do nosso Deus, eu quero ler agora neste momento uma palavra de fé. Quero convidar o meu irmão Valdez para vir aqui à frente, trazendo uma palavra de fé da parte do Senhor aos nossos corações. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja com todos vocês. Eu desejo que todos possam estar vivos na promessa do nosso Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui uma passagem da Bíblia, o versículo do livro de Provérbios, capítulo 1. Os irmãos abrem a Bíblia. Os irmãos veem que a do Senhor, ele fala no meu coração. Eu poderia falar agora, o louvor foi muito bom, é ótimo o louvor, mas graças ao Senhor também pelo temor, que além de louvarmos, além de adorarmos, nós temos que temer ao Senhor. No capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, ele diz a seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, toda a ciência. E aqueles que são insensatos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Eu apenas deixar com esse versículo dos irmãos, dizer para os irmãos que essa parte do temor é muito profunda em nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque temer, tópico que existe a palavra temer, respeitar e obedecer e ver a soberania de Deus aonde está. Muitas vezes a gente vê também o amor de Deus em nossas vidas. Eu quero dizer para os irmãos, eu fiquei pensando e analisando que muitas pessoas pensam que temor tem que ter medo, As pessoas não têm medo porque tem temor. Há uma diferença de ter medo e ter temor. Às vezes a gente cai nessa, A gente se envolve com o nosso medo pelas nossas situações que a gente passa nessa vida. A gente passa por momentos, que a Bíblia fala, não teríamos aflições, mas tripolando, porque o versículo. Mas nós temos aflições que eu já passei por isso. E creio que tem irmãos também que passam por isso. E aí bate o medo nas pessoas. Aí Deus fala que nós não devemos ter medo, nós devemos valorizar o nosso Deus, e respeitar o nosso Deus, e obedecer ao nosso Deus. Mas que forma nós fazemos isso? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós respeitamos Ele, nós nos aprofundamos dentro da Tua Palavra, nós temos a Bíblia, entendemos que se nós procurarmos ter um sustento, ou seja, sustento físico, sustento financeiro, sustento conjugal, nós devemos buscar a palavra e assim ganhar essa sabedoria que a Bíblia fala. É o princípio da sabedoria, é o princípio de toda a ciência. Então esse princípio de sabedoria a gente adquire quando a gente lê a palavra de Deus, entende a palavra de Deus e sente a autoridade de Deus. Deus tem autoridade. Lá no Salmo 119, acho que no versículo 1, eu não sei, mas me parece que ele diz que sobre toda a natureza, os céus e a terra, Deus é soberano sobre todos, o poder de Deus aí. E a gente olha as coisas, a gente olha para as pessoas, a gente olha para a natureza, a gente olha para os animais, a gente vê que a gente tem que ter temor a Deus, que tudo é criador, é criatura de Deus, tudo foi Deus que colocou o ser vivente na face da terra. Irmão, mas eu fico triste quando eu vejo os lobos. Eu vejo os lobos, eles desprezam a palavra de Deus, porque esses lobos não têm temor, eles não adquirem conhecimento, não adquirem sabedoria do Senhor. Mas nós que respeitamos o Senhor, nós obedecemos Ele, nós adquirimos esse conhecimento. Porque quando nós adquirimos esse conhecimento e respeitamos o Senhor, nós seguimos os seus mandamentos. Nós seguimos os seus mandamentos. Nós não matamos, nós não roubamos, nós traímos nosso irmão, nós não traímos a Deus com outra coisa, nós não traímos a nossa esposa.
a esposa também nos traz o marido. Então, isso aí é respeitar, é conhecer a sabedoria de Deus, os seus mandamentos. Irmão, hoje eu fui o irmão dirigir a escola lá dominical e eu vi o jeito que ele falou. É o temor de Deus. A firmeza que ele se posicionou e ele disse que nós temos que temor a Deus. É muito temor que nós temos que ter a Deus para que nós possamos adquirir os seus princípios, os seus conhecimentos, a palavra do Senhor. Irmãos, que essa igreja pode ser a igreja seja temente ao Senhor, ainda que tenhamos dificuldades, mas nós buscamos o que a irmã falou ali, agora no louvor, né? Misericórdia. Falou 2 ou 3 vezes, eu gravei essa palavra, porque eu falo muito dessa palavra, misericórdia. Irmãos, vamos clamar misericórdia ao Senhor, porque só a misericórdia do Senhor, através da sua palavra, é que nós reconhecemos o temor que nós temos com Deus. Amém? Irmãos, amém, glória a Deus, obrigado, irmão. Em comum acordo com a palavra do nosso irmão, quero convidar os homens, todos os homens que estão aqui essa noite, seja membro ou não, que quiser vir à frente. Nós vamos estar cantando o número 469, Corajosos. Corajosos. E é isso, coragem. Somos homens resolutos, corajosos, decididos. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos irmãos vêm à frente, e eu gostaria de ressaltar algo. Próximo final de semana é festividade da igreja, aniversário da igreja, onde teremos o almoço comunitário e o dia todo de festa pelo aniversário da igreja. E no dia 27 tem culto da Gilmagem, Juventude Batista entre Serras, tá? Aqui na nossa igreja. Então já fica o convite, os irmãos que vão vir no domingo, venham também no sábado para estar cultuando ao Senhor aqui juntamente com a Juventude Batista. Número 469. Antes de estar passando a palavra para o pastor, eu pedi ao irmão Paulo Roberto para estar orando, agradecendo a Deus pela igreja, pelos homens, né, pelos resolutos também. Todos os homens que ainda não foram na reunião dos resolutos na quinta-feira estão convidados, tá bom? Tem sido um momento abençoador e edificante para cada um de nós.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, tudo que foi feito até aqui, Senhor Deus, pela manhã, palavra do Senhor, Pai querido, que é o alimento da nossa vida. Pai, te agradeço esse momento, um privilégio para estar aqui, Pai querido, diante do Senhor, aqui reunido com nossos irmãos para te adorar, louvar e agradecer o teu santo e excelso nome, e o Senhor merecedor de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Pai, obrigado, Pai querido, obrigado, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, Senhor, que entrou aqui nessa noite, Pai querido, por essas portas, o Senhor esteja abençoando o visitante, Pai querido, esteja cuidando de cada um, derramando tuas bênçãos sobre a cada lar, Senhor Deus, esteja abençoando também, Pai querido, durante a aniversariante de hoje, dia de hoje, Pai querido, esteja abençoando, cuidando, que eles possam ter sabedoria, saúde, Pai querido, continuar sempre na presença do Senhor. Continua nos abençoando, Pai querido. Continua nos alimentando a Tua palavra. Abençoa, Pai querido, a cada homem dessa igreja, Pai querido. O resoluto, Senhor Deus, que possamos estar firmes na Tua palavra, Pai querido. Pregar a Tua verdade, Senhor Deus. Esteja abençoando, Pai querido, também, Pai querido, a união, Pai querido, feminina, a MCM, Pai querido. Esteja abençoando a cada departamento dessa igreja, Pai querido, fortalecendo a nossa sabedoria. Cuide de cada um, Senhor. Agora o Senhor esteja abençoando, Pai querido. Agora a palavra do João vamos ouvir, Pai querido. Esteja abençoando o pastor, Pai querido, para trazer a mensagem, Pai querido. Esteja colocando, Pai querido, palavras do pastor, queria falar através do Espírito Santo do Senhor, e que possamos receber, Senhor Deus, guardar e praticar da Tua palavra, que é o nosso alimento do dia a dia, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, continua nos abençoando, Pai, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém? Vamos ouvir, meditar na palavra do Senhor Jesus nessa noite para os nossos corações. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Todos acharam? Na verdade seria só a parte B, mas vamos ler o versículo todo. Diz assim a palavra de Deus: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente esse texto. Oremos mais um pouco. Louvado seja o teu nome, Deus. Te adoramos, te louvamos nessa noite, levantando mãos santas, porque tu és o soberano Deus. Nossos corações têm sede de ti, Deus. Sede de adorar, sede de te buscar, sede de sentir a tua presença, que é aquilo que a nossa alma almeja, é aquilo que preenche o nosso ser, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, és Deus, és o Deus que fala aos corações, és o Deus que nos dá o entendimento das Escrituras, és o Deus que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. És o Deus que nos dá o entendimento, que nos transformou de homens natural para homens espirituais, porque assim nós entendemos e discernimos as coisas do Espírito, diferente do homem natural que não aceita
porque não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Colocamos nossas vidas, nossos corações em tuas mãos. Queremos aquietar os nossos corações para ouvir o que tu tens nessa noite para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nessa semana, buscando ao Senhor uma direção de o que Deus queria falar nessa noite, e veio no meu coração um assunto dos que eu prego, que eu mais amo pregar, já preguei inúmeras vezes, inclusive aqui, e vou continuar pregando sempre, que é a respeito da igreja de Cristo, da igreja que Ele edificou, da igreja que Ele declara, conforme nós lemos, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é edificada sobre a rocha que é Cristo, a igreja que resiste aos dias maus, e a igreja que está se santificando para um dia subir ao toque da trombeta e se encontrar com Cristo, como uma noiva adornada, preparada, pura, de vestes brancas, sedenta de se encontrar com o noivo. E vem no meu coração, nesse texto, o seguinte tema: a igreja de Jesus, o gigante pequenino. Parece uma coisa contraditória, paradoxo. Muitas mensagens de Jesus eram por meio de paradoxos, contradições que confundem o homem natural. Quais são os paradoxos de Jesus? Perder para ganhar, morrer para viver, dar para receber. E ela é um gigante pequenino, a igreja de Cristo. Estava vendo algumas coisas do pregador Leonardo Ravenhill, que é um dos pregadores que eu gosto muito, e ele disse uma frase que tocou meu coração, que numa conferência, anos atrás, ele ouviu o Dr. Elton falando a seguinte frase sobre a igreja. Ele disse que até o ano 2000, a igreja seria uma pequenina minoria cercada por um paganismo militante e arrogante. E nós percebemos que essa realidade fala dos dias de hoje. Pensando na igreja desde sua origem, Calvário, Pentecostes, que é o berço da igreja, ela sempre foi uma pequenina minoria cercada. Os gigantes do sistema, de oposições, de paganismo militante e arrogante. Ele diz que essa igreja parecia desesperadamente emparedada num grande cânion de um paredão sombrio e como uma criança tentando sair. Cânion, imagina uma fresta grande, uma abertura no meio de rochas. É como que a igreja estivesse naquele meio ali, cercada de paredões por todos os lados. E ele traça essa visão. Imagine esse paredão, esse grande templo, a igreja no meio, a pequenina gigante, a humilde que confunde os sábios, à sua esquerda, um paredão monolítico de controle judaico da religião. Ela estava no meio de um controle, a autoridade da religião era o judaísmo
sob a liderança de um clero corrompido, de um sumo sacerdote corrompido, de fariseus corrompidos, de escribas corrompidos, desviados, mas com o poder e a autoridade judaica que comandava a igreja. Do lado esquerdo era esse paredão, mas do lado direito tinha os gregos, com as faces resplandecentes, com as suas inteligências e sabedoria, como que os gregos fossem os donos da razão, que franziam a testa ignorando, desprezando esse novo movimento chamado igreja. Lá em Atos 17 e 32, Atos 17 e 32, diz assim: Paulo estava pregando lá os gregos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombavam e outros disseram: a respeito dessas coisas vamos ver depois. A soberba, se sentindo os donos da razão, com entendimento filosófico, não poderiam conceber uma doutrina que fala de um morto que ressuscitou. Escarneciam ou desprezavam. E na frente, bloqueando toda a passagem, esparramavam seus tentáculos de poder, o povo militar do Império Romano. Então a igreja estava no meio, a pequenina no meio de um monopólio da religião judaica, o mesmo monopólio e poderio que condenou Jesus. Do outro lado, o desprezo daqueles que pensavam que eram os sábios, que a razão estava com eles, e na frente o império poderoso que esmagava os seus oponentes e que controlava toda aquela região, e a igreja pequenina naquele meio, num grande canyon. Não tinha onde olhar que houvesse qualquer esperança natural de que ela poderia cumprir o seu papel. Mas a diferença é que essa pequenina igreja tinha consciência disso, porque o próprio Jesus disse em Mateus 10:16 que ele estaria enviando a sua igreja, nós, como ovelhas para o meio de lobos, mas não ovelhas acovardadas, ovelhas no sentido de simplicidade, de fragilidade, porém garantidas pelo poder do bom pastor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Eu vou enviá-los para o meio do lobo como ovelha, porque as vossas armas, as vossas forças não são naturais, porque ovelha não vence lobo, mas ovelha que tem pastor. Esse pastor guarda as suas ovelhas, que é o pastor Jesus, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então a igreja tinha consciência. Ele disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras que geram esperança, fé e força. Em João 17:14 ele diz, orando ao Pai: eu vos tenho dado a tua palavra e o mundo vos odiou, porque eles não são do mundo. A igreja não é do mundo, assim como nós não somos, como eu não sou. Então as palavras estavam na consciência. E Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, Mateus 28, 18, 19 e 20: todo o poder foi me dado, céus e na terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vai pregar onde? Qual será a oposição? Os paredões do poder, do monopólio religioso, do monopólio
consumação dos séculos. Então Jesus, a sua palavra era a garantia para que essa pequenina igreja se tornasse gigante no mundo espiritual, pequenina aos olhos natural, frágil, porém poderosa em Deus. Então a igreja ela tinha consciência da sua realidade e do seu real papel no mundo diante de Deus. Desafio imenso. Se fôssemos pensar pela lógica e pela razão humana, missão impossível. Entretanto, em poucos anos, sem nenhuma influência social, um pequeno grupo de homens com as mãos e os bolsos vazios viraram o mundo de cabeça para baixo na vida e na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E os paredões foram rompidos, derrubados como foi os muros de Jericó, ao som da trombeta, aqui ao som da palavra de Deus poderosa e eficaz, saindo da boca de uma igreja pequenina. Isso é a glória do Evangelho. E a diferença deles para a igreja hoje? Ao contrário que disse Pedro certa vez para o paralítico: olha para mim, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus de Nazaré. Não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Você precisa de Jesus. Às vezes nesse texto entendemos que o que ele precisava era ser curado, mas a cura maior não foi no seu corpo, foi a cura da salvação em Cristo, porque ele creu, ele se levantou não apenas como um homem fisicamente saudável, mas como alguém sendo impactado pela palavra de salvação de Jesus. Hoje é o contrário. Na maioria temos ouro e temos prata, mas estamos muito longe da glória de Deus. Muito ouro, muita prata, muita fama, muito brilho e pouca glória. Pouca presença de Deus por ter pouca vida com Deus. Os apóstolos tinham suas vidas em abundância, graça e glória. A igreja do início do primeiro século era cheia da glória de Deus. Pessoas simples, mas que genuinamente se converteram ao Evangelho de Cristo, dando-se oportunidade do Espírito Santo realizar o verdadeiro milagre de transformação em homens novos, mulheres novas, em Cristo Jesus. Hoje nós precisamos orar mais e buscarmos mais ser cheios
a diferença. Precisamos ser mais espirituais e mais dependentes de Deus e menos dependentes de tecnologias e filosofias humanistas. Está se configurando em muitas igrejas hoje. Eu vejo tantos anúncios no Facebook, podcasts, de pessoas vendendo fórmulas de crescimento, debate dizendo que a igreja sem tecnologia não sobrevive hoje. Eu fiquei de boca aberta. Curso dizendo que sem tecnologia a igreja não consegue cumprir o seu papel na terra. Precisamos de tecnologia. Será que isso é verdade? Ou nós precisamos de Deus? Precisamos orar mais, ser menos intelectuais, ser mais simples, que o coração simples conheça o caminho do coração de Deus. Mas tecnologia, modernidade, está fomentando uma igreja totalmente natural, que consegue sobreviver porque ele não tem muralhas, ainda não foi jogada no quê? Mas um dia será jogada na tribulação que virá. Vai ser a tecnologia, os efeitos, as técnicas de crescimento que vai manter uma fé viva no meio da perseguição, no meio de uma solidão, de uma cadeia pelo Evangelho. Vai suportar? Vai buscar tecnologia onde não tem? Temos que aprender que nesses últimos tempos precisamos ser cheios de Deus, não cheios de novidades, para encher a igreja de pessoas vazias de Deus. Não tem prazer em Deus. Precisamos de mais oração e mais estudo das Escrituras Sagradas, e menos podcast que está cheio aí de debate de estratégias. Eu fico olhando para aquelas coisas, não me enche os olhos. O mundo mudou, mas Deus não mudou, e o homem é o mesmo homem sempre. Nós lutamos contra a natureza pecaminosa. Quem comanda o sistema do mundo, quem mantém a roda do mundo rodando viva, é a natureza do homem pecaminosa. Então o alvo é o coração do pecador, e o coração do pecador só é atingido se for pelas Escrituras. Não é estratégia, nem brilho, nem entretenimento, tanta diversão, não ganha ninguém. Ajuntamento apenas, e a igreja deixando de ser igreja. Precisamos de mais humilhação aos pés da cruz e menos altivez e arrogância espiritual. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, na continuidade da mensagem sobre o Evangelho, de pessoas que medem a sua espiritualidade a partir do homem e não a partir de Deus. Aí gera arrogância. Sei tudo, sou independente, e o pior, sou melhor do que os outros. Como que quando você mede diante de Deus, só Deus é perfeito, você vai ver que você é tão miserável pecador como todos. Mais humilhação aos pés de Cristo e menos altivez, menos luxo e conforto e mais simplicidade, porque lá não tinha conforto, era tudo simples. E o povo vivia na simplicidade e eram cheios de Deus. Mais comunhão entre irmãos e menos ajuntamento. Ajuntamento não é comunhão. Comunhão é partilhar da necessidade do irmão, é ouvir o som de lamento do irmão, é partilhar o teu ombro, o teu conselho, chorar com quem chora, é entender que o irmão precisa se sentir apoiado, junto
sabe o que é a agonia de orar por uma nação que está sendo despedaçada, os cristãos? Não ora por quem está passando necessidade, não ora por quem está clamando a Cristo, não ora, não só quer pular e se divertir. Isto não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo conhece o caminho das lágrimas, o caminho da dor, porque ela, para ser igreja, primeiro ela carrega a sua cruz e segue aquele que carregou a sua. Que tipo de igreja nós estamos sendo ou formando? Está trazendo a Deus prazer? Precisamos de mais choro, menos festas, mais humildade e menos empoderamento. Essa palavra está na moda. Estão buscando um empoderamento. Para quê? Para insuflar, para encher o ego. Vai chegar um tempo que tu não vai ter mais prazer nisso. Para que empoderamento? Ao invés de buscar empoderamento humano, busque o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo, de algo que vai durar eternamente, que é a glória de Deus. Precisamos de mais silêncio e menos barulho, reflexão, meditação, olhar para dentro, parar a correria um pouco. A gente vive uma vida agitada, querendo uma igreja agitada, ninguém para, não há silêncio, não há contemplação. Precisamos de mais de Jesus e menos de homens. Está surgindo tantos homens aí, tantos pastores novos, tantas pregações, tanta moda, que eu falo, Jesus, o que estão fazendo do Evangelho? Em que está se desenhando esse movimento chamado igreja de hoje? Por que a igreja de Jerusalém dava certo? Se ela não tinha nada disso que estão buscando hoje. Porque eles viviam a vida humana de Jesus em suas vidas humanas. Eu tenho falado isso às quartas-feiras. Se Jesus é o modelo de filho que o Pai testemunhou e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, Jesus tinha uma vida humana perfeita que agradava ao Pai. E nós devemos nos inspirar e buscar termos a nossa vida humana como foi a vida humana de Jesus na terra. Isso não é da noite para o dia, isso é trabalhado pelo Espírito, mas tem que ser buscado com forças, tem que ser desejado, tem que ser almejado. Eu preciso ter uma vida humana como Cristo teve a sua vida humana na terra, porque Ele venceu não como Deus, Ele venceu como homem e mostrou: é possível viver a santidade de Deus ainda nessa vida humana, é possível. Esse é o papel. O que Deus espera dos seus filhos é ver Jesus na nossa vida. Porque deu certo, eles eram como Cristo, não rejeitaram suas cruzes. Não há glória e coroação sem cruz. E nós nos esquivamos dessa realidade. Eles abraçaram a vida de Jesus humano, abraçaram as virtudes, abraçaram a fé, abraçaram o amor, abraçaram a bondade, abraçaram a humildade, e Deus se agradava dessa igreja, porque Ele, quando olhava para a igreja de Jerusalém, Ele via a imagem de seu Filho refletida na vida daquele povo. Aquele povo que perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão em casa, tomava as refeições com singeleza de coração e tinha temor, em cada alma havia temor a isso. Por isso essa pequenina era gigante espiritual, porque quem reinava na vida deles era o próprio Senhor Jesus. Porque dava certo, porque Deus se agradava da sua igreja, porque era um reflexo do Filho obediente até a morte.
Deu certo porque ele respondeu uma das orações de Jesus de João 17:11. Ele roga para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Sem união não existe igreja, é ajuntamento. O grande alvo da intercessão de Jesus é a união da igreja. Ele fala diversas vezes: eu e o Pai somos um. E eu rogo para que vocês sejam um. Por quê? Porque eu vos dei a palavra e o mundo vos odeia, porque vós não sois como. A igreja era ousada, pequenina e frágil aos olhos do mundo, mas poderosa em Deus. Ovelhas enfrentando lobos. A igreja era a contradição do mundo. Se o mundo dizia que era bom, ela dizia não é bom. Se o mundo dizia que era ruim, ela dizia é bom. Ela representava a vontade de Deus. A palavra ela era contraditória. O mundo dizia isso pode, ela dizia não devo. Eu preciso disso, ela dizia não precisamos disso. Então ela incomodava, porque ela não se associava com todas as bandejas que o mundo oferecia. A igreja se tornou o cisco nos olhos da iniquidade. Incomodava a iniquidade. É como um cisco que não conseguia abrir os olhos. Era a vida e a palavra e a pregação dessa igreja. Um incômodo aos olhos do mundo, um cisco no olho. Por isso o mundo não suportava. Ela era um vinagre no dente do sistema. Já viu a bonita que dá vinagre no dente? Assim a vida dela, denunciando as obras das trevas, era como o vinagre nos dentes da iniquidade. Ela estava na terra, ela trabalhava, desfazer, para derrubar todos os fundamentos de Satanás e erguer as colunas do reino de Deus de justiça, pela verdade, pela fé e pelo amor. E hoje, a maioria da igreja, ao invés de ser cisco nos olhos do mundo, está sendo colírio nos olhos do mundo. Oh, que igreja legal é a sua, o teu pastor é muito legal. Agora sim eu estou gostando. Não incomoda, fica até mais brilhoso. Está sendo uma água fresca na garganta da impiedade. Uma boca que não corrige nos púlpitos. Uma boca que não exorta, tem medo. Não admoesta, não questiona, deixa como está. É tudo tranquilo. Ignora o erro, ignora o pecado. Boca que não corrige, que não exorta, uma boca muda para Deus. Canta o céu, mas o coração cheio das coisas da terra. Fala de Deus longe de Deus. Fala de Deus, mas não quer Deus. Não como a Bíblia quer. Apresenta um evangelho sem dor, sem angústia, sem perseguição, sem renúncia. Não, é só alegria. A minha vitória tem sabor de mel. Lindo, né? Bacana. Poxa, eu gostei dessa igreja. Vitória com sabor de mel. A vitória da igreja antigamente, no início, era com sabor de sangue. Sangue dos mártires que morreram nas arenas. Sangue de pessoas devoradas por pregar o evangelho. Sangue de Estevão, que foi apedrejado quando ele pregou a verdade. A vitória da igreja não é a vitória do mundo, mas é a vitória do reino de Deus. Tem sabor de sangue e de suor. Jesus teve sabor
Porque o movimento das igrejas modernas trabalha para o que dá certo e não trabalha para o que é certo. Há uma diferença do que dá certo para o que é certo. O que dá certo aí, estão fazendo com as técnicas, com as tecnologias, com os efeitos especiais, com os neon, com as performances dos cantores, dos novos pastores, coach, com sobrancelha feita, bonitinha, saradão, com roupa colada. Dá certo, vai enchendo de gente. Mas é certo? Fazer algo para dar certo em detrimento do que é certo. Isso é descomprometimento com o reino de Deus e compromisso com os 5 meses. Nisso, o movimento moderno das igrejas está inchando as portas de entrada, é a conveniência e não o arrependimento. Entra na igreja física, mas fica longe do céu. Porque no céu diz: vou enxugar dos olhos todas as lágrimas. Quem são aquelas multidões de veste branca? São aqueles que venceram a tribulação. Não tem sabor de mel. Não tem conveniência do reino de Deus. Na terra é lugar de decisão. Você quer vida eterna ou vida efêmera, ilusória, na carne? Viva, faça tudo que o teu coração mandar, diz Eclesiastes. Mas sabe de uma coisa: de tudo Deus te pedirá conta. E Filipenses 2 que diz que todo joelho um dia vai se dobrar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Uns para a glória, eternidade, e outros para a ruína, para a condenação eterna. Temos que voltar ao primeiro amor, temos que voltar às primeiras obras, de viver e pregar o Evangelho de verdade. O Evangelho tem os custos, porque a força da igreja não está no tamanho dela, não está no número de membros, não está porque o pastor é pobre, porque o pastor é famoso. Tem gente que atrás da igreja que o pastor está nas redes sociais. Não. A força da igreja não está nessas coisas. A força da igreja está quando ela vive e prega o Evangelho de Cristo. Quando ela vive e persevera na doutrina dos apóstolos, na união entre o corpo, numa vida singela de oração, fazendo da oração como um estilo de vida, orando o tempo todo, vivendo em espírito de oração, trabalhando no Espírito, estudando no Espírito, discernindo e entendendo toda a sua volta, sabendo que os olhos de Deus estão diante de você e que Deus conta que você seja luz onde quer que você esteja. Um amor consciente a Deus e uma repulsa e um ódio contra o pecado, porque sabemos que o pecado fere a natureza de Deus, a pessoa de Deus. A busca da santidade e a convicção que eu estou carregando na minha cruz. A pequenina, gigante igreja de Jerusalém, quando Deus fala que sobre as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja, Ele está falando desse modelo de igreja. Porque as portas do inferno hoje já está tudo escancarado, porque o próprio inferno já entrou em muitas igrejas. Os modismos, o egocentrismo, a mentira, a difamação, o excesso de diversão, um altar onde homens são entronizados, o Evangelho onde o homem é o centro, o Evangelho de uma igreja onde tudo pode. Não importa o teu modelo de vida, Deus te ama desse mesmo jeito.
Essa igreja, o inferno tem medo dessa igreja? Não. Essa igreja está sendo associada com o inferno. Mas a igreja de Cristo, a pequenina gigante de Deus, ela se torna mártir, porque ela diz não. Ela diz não quer. Esse não é o meu Deus. Meu coração não está nessas coisas, mas em conhecer a Deus, conhecer cada vez mais a Deus e me dedicar ao Senhor Jesus. Ele é a minha vida, o pulsar do meu coração, o anseio da minha alma é o meu Cristo. Posso cultuar no deserto, nas ruínas, nas montanhas, não preciso de nada material, eu só preciso de um coração quebrantado, que é o verdadeiro sacrifício agradável que Deus nos traz. Precisamos lutar mesmo contra a nossa natureza. Não é um estado, não, é renúncia, dor, lágrima. Por isso que o Evangelho ele tem dor, tem lágrima, tem angústia, porque a nossa carne não quer isso. Mas o Espírito Santo quer nos levar a uma vida plena de piedade, como os puritanos, piedade, humildade, vida com Deus. Não é com técnica, é com Bíblia e oração. Nenhum homem da história, desde que provocaram grandes avivamentos que marcaram a história, todos eles oravam, se debruçavam horas nas Escrituras para conhecer cada vez mais a Deus. Por isso que foram bem sucedidos, porque oração e palavra é o motor da igreja que mantém a identidade viva. Não é moda, não é estratégia, não. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é estratégia. O mundo precisa conhecer a igreja, a pequenina gigante de Cristo. Deus nos convida para abrir nossos corações e dizer: Senhor, começa essa obra em mim, me transforma nisso. Dói, irmãos, é uma cirurgia dolorosa. Vai ter que cortar muita coisa, amputar muita coisa em mim. Amputa, Senhor, tira de mim. Porque mesmo que meu corpo se corrompa, vai ser renovado na glória. Meu corpo é teu, meu corpo é transformado em templo do Espírito. Então, Senhor, limpa, restaura esse altar caído, para que desça fogo do céu na minha vida. E um dia tu olha para mim, que essa igreja que eu falei, ela existe, está espalhada. Todos aqueles que propõem no coração ser essa igreja, que entende a cruz, a dor, a angústia, a lágrimas, a renúncia, e mede a sua vida a partir de Cristo, essas pessoas estão sendo trabalhadas esse milagre. O importante é estarmos dentro desse processo. Não é balão. Vai aparecer um monte de coisas, momentos e pessoas para te tirar desse processo. Não deixe, não desligue. E quem bota a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os olhos. Louvado seja Deus. Deus amado, como a obra do Espírito Santo é grandiosa em nossas vidas. Olha para nós, corrige-nos, exorta-nos, admoesta-nos, nos chame a atenção, Senhor, porque eu sei que Deus corrige aqueles que Ele ama. Se eu estou sendo corrigido é porque Deus me ama e Ele quer me posicionar numa vida
dê graça e acesso contínuo a Deus. Quando eu orar, eu sentir Deus. Quando eu ler a Bíblia, eu sentir a presença de Deus e gozo. Eu não posso aceitar cultuar a Deus e não sentir nada, porque o véu se rasgou, há acesso. Então, Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida. Não vou me contentar com pouco, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, ainda que me custe muito. Eu posso perder tudo, se for para ganhar a Deus, valeu a pena. Não vale a pena eu perder Deus para ganhar tudo. Porque está passando essa geração, está passando esses tempos, Senhor. O diabo está trabalhando direto, porque ele sabe que o tempo dele está passando e está chegando a hora dele. O tempo de Deus julgar as nações. O juízo começa no nosso meio. Deus está limpando. A árvore que não dá fruto é cortada, é lançada fora. E as que dão fruto é podada para dar mais frutos ainda. Eu quero estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Eu quero dar frutos na minha vida, Senhor. Não deixe minha carne me vencer no meu ego, o meu temperamento difícil. Não, Senhor. Espírito Santo, nos socorre. Não nos deixe ser levados para o Egito, Senhor. Não. Queremos a nova terra, a Canaã espiritual, mas precisamos buscar a santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O mundo é sujo, quer sujar nossas vestes, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso nós confessamos a Ti os nossos pecados, os nossos erros, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Ah, não desista de nós, Senhor. Muitas vezes nós somos tão teimosos. Ah, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor. Afasta de nós pessoas que não produzem em nós fé, pessoas que nos levam para o mundo. Afasta de nós e coloca pessoas que vão nos ajudar a caminhar contigo, Senhor. Tira do nosso caminho o falso amigo, o falso sorriso, o falso abraço. Eles querem nos levar para a cova, mas eu quero ir para o céu, Senhor. Então coloca pessoas santas, pessoas que amam a Deus, pessoas que querem também subir, que nós vamos dar as mãos, vamos ser juntos. Quando um cai, outro levanta o outro, Senhor. Essa é a união, é a força da igreja, a comunhão. Um ao outro se ajudou, e ao próximo diz: esforça-te, tem bom ânimo. Nós não queremos olhar para trás, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Renunciamos o mundo e não queremos o mundo, Senhor. Ajuda-nos. Queremos fazer parte da igreja santa, da pequenina gigante, que não se intimida com nenhum dos paredões do sistema, Senhor. Não, ele ergue a cabeça e olha que o bom pastor está na frente com o cajado. E ele nos guarda, nos protege, nos guia. E ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então vai, faça discípulo em meu nome. É isso, Senhor. Guia-nos, Senhor. Somos tuas ovelhas, somos o teu rebanho. Carecemos da tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nos transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos cantar. Em 2 minutos ainda. O meu relógio está sempre adiantado, para me ter uma noção. Irmão, já foi dado os anúncios. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos mantendo uma sequência de um estudo muito profundo sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo, nas quartas-feiras de oração.
está sendo filmado, quem não pode estar porque estuda ou trabalha. Se você se inscreveu no canal da igreja, Primeira Igreja Batista no Carcoene, você vai ver as mensagens pregadas no culto de oração e as mensagens também nos cultos da noite. É uma série. Só não gravamos a introdução, mas a parte 1 está gravada, a parte 2, e agora a quarta vai ser a parte 3. A gente vai entrar em muitos assuntos que o crente não sabe. O que é justificação, o que é propiciação. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Qual é o processo de Deus? A nossa natureza. O que é redenção? Entender como que Cristo nos salvou. Então isso tudo nós vamos estar falando. O resgate, a redenção, a propiciação, a justificação, o pecado, a natureza, a ira de Deus e a graça. Eu acho que esse assunto deve interessar todo crente. Para você fazer uma autoanálise, Senhor, eu estou nesse caminho, eu estou nesse processo, eu quero estar. Se você não pode estar aqui, assista em casa. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal da igreja. Mas se você puder vir, venha orar conosco. A gente ora, a gente chora, a gente está junto, a gente louva a Deus. A gente só canta hinos tradicionais do cantor às quartas-feiras. Porque nós somos batistas, né? Isso aqui faz parte da nossa história e da nossa identidade. Então não deixe de estar conosco. Orar e rodar a bênção apostólica, nós estaremos encerrando. Senhor, obrigado por essa noite de louvor e adoração. Como foi bom louvar a Ti, como foi bom sentir a Tua presença. Eu sei, Deus, que Tu recebeste o nosso louvor, mas sentimos no nosso coração e na nossa alma que o louvor chegou até Ti. E obrigado pela palavra, Senhor. Nós não vamos voltar para os nossos lares vazios, não. Cheio do conhecimento das Escrituras Sagradas. Proporciona para a igreja uma semana abençoada, vivendo como igreja, pequenina, gigante de Deus. Que essas muralhas não nos parem, não nos prendam nem nos intimidem. Vamos transpor essas muralhas, porque o bom pastor está conosco. Obrigado pelos visitantes, por todos que estão aqui nessa noite, e que possamos todos ter uma semana abençoada. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada nos quatro cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Espere o teu irmão, da paz do Senhor para ele. Eu vou estar lá na frente.